Olá, meus queridos! Eu sou a Alessandra Zambon, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar com você, profissional de saúde, sobre um olhar diferente para hipercolesterolemia. Você que é colega médico, já se deparou com algum paciente que precisa usar estatina, mas esse paciente é resistente e você não sabe mais o que fazer a não ser dar o remédio? E você que é nutricionista, tem algum caso que você não sabe mais o que fazer, já reduziu gordura saturada, já orientou a atividade física e mesmo assim o colesterol desse paciente não baixa sem o remédio? Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre nutrigenética e como isso pode explicar um pouco mais essa hipercolesterolemia e a partir dos nossos achados como a gente pode fazer para conduzir melhor os casos. É um olhar profundo e personalizado, onde pode haver alguns pontos ocultos que você não está enxergando sem o exame. E para começar, o que é a nutrigenética? Bom, a nutrigenética é o estudo de como as suas variações genéticas respondem aos alimentos. Já reparou que duas pessoas comendo a mesma coisa, uma pode ter o colesterol alto e a outra não? Pois é, isso depende de como a gente absorve, transporta, metaboliza, excreta, de como é a sua resposta inflamatória, sua conversão do ômega, e é isso que nós vamos aprofundar aqui nesse vídeo. Então vamos começar falando dos genes propriamente ditos. Genes esses que a gente herda metade do nosso pai, metade da nossa mãe. E esses genes nunca vão mudar ao longo da nossa vida. O que vai mudar é a expressão genética, o quanto que esse gene ele vai conseguir realmente fazer a função dele, expressar, e o quanto que ele vai ficar ali silenciado. Então a grande sacada da epigenética é a gente tentar silenciar e bloquear a expressão dos genes que estão com polimorfismos que a gente não acha tão interessante assim. Então a gente brinca que a gente pode ligar ou desligar os genes, é mais ou menos essa a ideia de expressão genética. E aí a gente pode dividir o colesterol em grandes blocos. O primeiro grande bloco a gente pode pensar em absorção e transporte de colesterol. Por exemplo, os genes ABCG5 e ABCG8 eles estão intimamente ligados com a absorção de colesterol via intestinal. Se nós temos um polimorfismo nesses genes, essa pessoa absorve muito mais colesterol da dieta. Então, para essa pessoa, realmente vale aquela orientação clássica de reduzir gordura saturada. Para essa pessoa, uma dieta plant-based, vegetariana, mediterrânea seria uma boa estratégia. Além do uso de fibras, de fitoesteróis, de modulação da microbiota intestinal. Então, esse é o caminho para a pessoa que tem alteração do ABCG5 ao ABCG8. Nós temos também outros genes relacionados com absorção e transporte. Por exemplo, um bem famoso é o LDLR, que é o receptor de LDL lá do fígado. Então ele fica lá no fígado, mas se ele tem um polimorfismo, ele não recebe muito bem o LDL circulante. Então eu tenho mais LDL circulante. E nós temos também o PCSK9. O PCSK9 ele é um gene que codifica para uma enzima que vai quebrar os receptores de LDL. Então nós temos pessoas que já têm pouco receptores de LDL e ainda temos o PCSK9 que vai lá e quebra esses receptores. E aí, para essas pessoas, nós vamos ter que usar estratégias que vão aumentar os receptores de LDL ou estratégias que vão bloquear a via do PCSK9. Isso pode ser via medicamento, nós temos medicamentos que bloqueiam essa via do PCSK9, mas nós temos também suplementos e estratégias alimentares. Então, um grande exemplo disso é a levedura do arroz vermelho. Ela bloqueia a via do PCSK9. Outra coisa, a naringina, que vem da bergamota, aquela mexeriquinha, nossa, é um suplemento que pode ajudar também a bloquear a via do PCSK9 e aumentar a expressão dos receptores de LDL. Além, obviamente, do exercício, que vai aumentar naturalmente os receptores. Ainda aqui nesse bloco de metabolismo e transporte de colesterol, nós temos a ApoB, que vai impactar diretamente no risco de aterosclerose por conta desse empacotamento e transporte do LDL. E nós temos também PSRC1, que está envolvido na inflamação vascular. Então, nós temos um risco aterogênico aqui muito maior. Então, para essas pessoas que têm esse risco aterogênico aumentado, é mais importante ainda a gente cuidar, inclusive, da inflamação. E aí a gente pode entrar num outro bloco chamado inflamação. Nós temos um perfil de risco hormonal, metabólico e inflamatório. Dentro desse perfil, nós temos, por exemplo, o gene PCSK1, que está ligado com a ativação dos hormônios peptídicos, exemplo, insulina e o GLP-1, tão famoso hoje em dia GLP-1.
Então, ele vai atuar nessa via do GLP-1 e da insulina, afetando o metabolismo tanto de lipídios quanto de glicose e aumentando o risco metabólico. Nós temos, por exemplo, o pipargama, que está relacionado à resistência à insulina e também risco de síndrome metabólica e acúmulo de gordura abdominal, o que de forma indireta também vai impactar o colesterol. Nós temos o GNPDA2, que é um gene-chave também na resistência à insulina e gordura abdominal, outro gene de impacto. E temos também TNF-alfa e o IL-6, que é a interleucina 6, relacionados diretamente à inflamação. Então, quanto mais inflamado esse paciente está, maior é o risco cardiovascular e aterogênico desse colesterol. E aqui uma boa saída é tratar justamente a inflamação, não só reduzir a gordura na dieta, mas tratar a inflamação corporal. Seja com ativos anti-inflamatórios como cúrcuma, resveratrol, entre outros tantos que a gente tem, ou suporte mitocondrial também com a coenzima Q10, vai ser interessante nesse perfil inflamatório, mas de modo geral um estilo de vida que não inflame, desde a alimentação anti-inflamatória, estilo de vida, sono, cuidar realmente dessa inflamação para que isso não seja um gatilho para uma doença cardiovascular. E falando também em suporte mitocondrial, em longevidade, nós temos alguns genes relacionados a isso também. Por exemplo, nós temos o TOM40, que é bem ligado a doenças neurodegenerativas, e ele é responsável pelo transporte de proteínas para a mitocôndria. Então, polimorfismos nesses genes podem levar a um risco neurodegenerativo muito maior, assim como a ApoE, que é bem famosa ali pelo risco do Alzheimer, quando a gente tem a variante E4, mas também ela tem grande impacto no risco cardiovascular. Então, pacientes com a ApoE, especialmente E4, ou E3, E4, né, que são variantes possíveis, além do risco aumentado de doenças neurodegenerativas, também tem um risco cardiovascular muito maior. Então, para essas pessoas, o tratamento tem que ser um pouco mais agressivo. Muitas vezes vai ter que ser uma combinação do tratamento medicamentoso com a potente atuação anti-inflamatória também, para que junte as duas coisas, porque muitas vezes, mesmo com um medicamento, se a gente não prestar atenção no perfil inflamatório de pacientes que tenha essa propensão genética, é muito fácil que a longevidade deles não seja tão boa e tão saudável quanto a gente espera. E também uma outra coisa que a gente pode observar é o perfil do ômega 3. Nós temos, por exemplo, MIRF e ELOVE, que são genes que estão ligados com as elongases, tanto do EPA quanto do DHA. Então, se nós temos polimorfismos neles, é bem provável que nós não temos concentrações adequadas de EPA e DHA no nosso sangue. A gente não mede isso nos exames de sangue, mas a gente consegue entender por esses polimorfismos genéticos que são pessoas que realmente precisam suplementar o EPA e DHA. E nós temos genes relacionados à conversão desse ômega. Por exemplo, o FAD-S1 e o FAD-S2, que são genes relacionados à conversão do ômega vegetal para o ômega na forma ativa. Algumas pessoas têm polimorfismos nesses genes. Significa que elas não vão converter muito bem o ômega de linhaça, de chia, de algas para um ômega realmente ativo. E aí, para essas pessoas, o ideal seria suplementar o ômega de origem animal, ômega de peixe ou de krill, que são os mais conhecidos. Então, essas aplicações genéticas combinadas, exemplo, a dieta adequada ao genótipo, a quantidade de gordura, qual ômega nós vamos dar, qual é o perfil inflamatório desse paciente, o quanto a gente vai ter que focar nesses nutracêuticos anti-inflamatórios, fitoesteróis, berberina, mix de fibras, resveratrol, niacina, além dos marcadores inflamatórios e oxidativos, vão fazer um conjunto para que esse paciente seja bem conduzido no seu tratamento da hipercolesterolemia. A interpretação integrada desses genes permite a gente entender que colesterol não é só sobre dieta, mas a biologia de cada um, a genética de cada um interfere. E entender os genes, da onde vem esse perfil de colesterol, direciona melhor esse tratamento e a intervenção. Se você é profissional de saúde e gosta desse tipo de conteúdo, já siga aqui o nosso perfil para acompanhar muito mais temas como esse. E se você acha interessante, mas não quer trabalhar e se aprofundar com isso, saiba quando indicar um profissional para ser parceiro também, para que trabalhe junto com você para ter maiores resultados nos seus tratamentos. E até o próximo vídeo.